Muito bem. Olá, você que está acompanhando o nosso podcast Conversa Fiada. É um prazer recebê-lo aqui para esse bate-papo. E nesta bancada especial, hoje eu tenho ele, Fábio Tolentino, executivo da área privada há muitos anos e agora mentor. Né? Ele está lançando a sua mentoria na área do desenvolvimento humano, Fábio. Seja bem-vindo, meu amigo. É um prazer recebê-lo aqui no estúdio. Prazer é meu, Shimon. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigado a quem está nos vendo. Uma boa noite também a Neuza, que está aqui com a gente hoje. É um prazer sempre vir aqui trocar uma ideia contigo. Tá animado, Fábio? Você tá animado para falar de... animado. Hoje nós vamos falar de relacionamento tóxico. Sim. Você tá animado para falar isso? E eu já pergunto, você já foi tóxico em algum relacionamento? Eu já, infelizmente já. Puta o importante vida. é reconhecer. Importante. Você tem que conhecer, né? Você tem que reconhecer que, como diz no AA, né? Você tem que reconhecer que você já tirou de tudo daquele... Exatamente. Da bebida, né? O primeiro passo para a mudança é sair da negação. Eu acho que quando a gente faz esse movimento de sair da negação, que a gente começa a ter esse olhar para dentro, né? A gente consegue caminhar para a mudança. Muito bem. E aqui comigo, ela, querida, lindíssima, já esteve em outros podcasts da Masal, mas eu fiz questão de trazê-la no nosso Conversa Fiada, porque ela tem uma história de vida, assim, de superação, né? Nós tínhamos até que ter trazido suas fotos do antes e depois, mas acho que não vai faltar oportunidade, né? Para mostrar a transformação. Neuza Despertar, que trabalha com o desenvolvimento também há mais de 15 anos, né, Neuza? E sexóloga, né? Ela traz aí dentro de todas as suas qualificações eu acho uma das áreas mais interessantes, essa área, né, de trabalhar esse desenvolvimento humano falando de sexo. Neuza, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite em estar aqui. Fico feliz em estar aqui e poder falar um pouco sobre isso. E quando, Shimon, você perguntou para o Fábio se ele já foi tóxico, eu também já fui. Não somos os alecrins dourados que nunca fomos tóxicos, né? Eu também já passei por situações e pessoas tóxicas comigo, mas também já fui. E é isso aí, o reconhecimento. O primeiro passo para qualquer mudança é a gente reconhecer. Você, Shimon, já foi tóxico? Claro, acho que todo dia, né? Todo dia você acaba sendo tóxico, porque eu acho que faz parte do comportamento humano. A questão é você ter o equilíbrio, né? Até onde a tua toxicidade ela é aceitável. E outra, eu acho que a maioria de nós nós somos tóxicos com a gente mesmo, né? Porque se você é com o outro, é porque você é com você. Eu acho que podemos partir daí a nossa conversa. Provavelmente você que está nos acompanhando já vivenciou isso. Você teve um chefe tóxico, ou você é um chefe tóxico, né? Ou um relacionamento tóxico, seja de amizade ou um relacionamento conjugal, e por aí vai. Mas o fato é que as relações, em algum momento, elas se pegam vivendo isso no seu dia a dia, Fábio. Agora, como nós podemos definir uma relação tóxica? Seja num relacionamento a dois, marido e mulher, namorado e namorada, ou entre amigos, ou no mundo corporativo. Como que nós identificamos isso, Fábio, na sua opinião? Geralmente uma relação tóxica, principalmente no ambiente corporativo, ela tem uma relação de poder, em que uma pessoa geralmente está numa posição mais elevada que outra e usa dessa autoridade, muitas vezes, para oprimir, para fazer demandas que vão além da capacidade que o outro tem para entregar, para fazer chantagem. Então, geralmente isso acontece dentro das organizações assim. Então, por isso que se fala muito sobre liderança tóxica, né? E cada vez mais as pessoas e os líderes têm que estar atentos a esses comportamentos. E como que a gente sai de uma liderança? Como que a gente se conscientiza? Investindo em autoconhecimento e inteligência emocional. Autoconhecimento é a base para que a gente possa não colocar, que a gente possa mudar esses comportamentos tóxicos no sentido de criar relações positivas com as pessoas. Eu sempre falo em criar pontes, não muros.
Então, no ambiente corporativo, geralmente... E aí a gente tem N casos, né, de assédio, isso deriva para casos, né, até muito sérios, né, de assédio, casos, né, em que não só assédio sexual, mas o assédio moral mesmo, né, em que muitas vezes os chefes se colocam em posições de exigir, demandar e humilhar, né. Então a gente sempre tem que estar muito consciente para esse autoconhecimento e o porquê, né, e saber identificar essas relações. Ô Fábio, né? agora é o seguinte, você tocou porque é muito fácil você identificar isso quando se trata de uma diferença de nível. Né? Você pega o chefe e pega o coitadinho do funcionário. Né? Você pega lá o mais velho e o mais novinho. Então é fácil. Agora, e quando esse movimento tóxico está acontecendo entre iguais? Por exemplo, amigos, funcionários ali do mesmo setor, e tem aquele ali que ele apaga o fogo, a animação de qualquer um. Né? Que ele persegue, ele negativa tudo que está sendo feito. Isso aí é um pouco mais difícil de quem está sendo tóxico identificar e daquele que está sofrendo. Vamos colocar o bullying, né? O bullying é interessante falar do bullying. Até eu fiz uma palestra no ano passado numa escola e eu falei muito sobre isso. Acontece das pessoas serem tóxicas, o autoconhecimento é fundamental para identificar sem clareza e sem saber como funciona o comportamento humano. É difícil de identificar, mas assim, eu falo de um outro lado. O Fábio falou dos líderes tóxicos. Você falou quando o nível hierárquico seja o mesmo, enfim, entre amigos. Mas assim, a questão pode ser até que o líder seja tóxico, que o amigo seja tóxico, mas a pergunta por que é que o que o outro faz te afeta tanto? Você também precisa se desenvolver. Boa. Ô Neuza, porque assim, você identificar esse movimento tóxico entre... Como nós falamos, uma hierarquia diferente, uma colocação, enfim. Beleza, a gente até identifica. Mas essa toxicidade que eu gostaria de conversar com vocês dois é aquela toxicidade de humano para humano. Sem rótulos. Sabe por que acontece isso? Sem rotular, o Fábio. Não é, tipo... Eu acho que julgamento de valor. Porque nós temos que partir daí. Né? Não é o chefe, é o ser humano fulano de tal que tem esse comportamento. Eu né? costumo falar muito isso para os meus clientes, para as minhas clientes, enfim. As pessoas tóxicas, elas estão cheias de dor, muitas dores. Elas não são tóxicas geralmente por maldade, porque elas querem. Todo ser humano tem um monte de dor. Quem se sente afetado tá cheio de dor, mas quem está sendo tóxico também. É uma forma de amenizar a dor interna. E por que faz isso? É uma fuga. Porque se não se conhece o suficiente para saber que é bom buscar ajuda, fazer o que tem que ser feito para sair desse lugar em que fica se colocando, vai sofrer. É uma fuga. É a forma de fugir. Tipo assim, quando eu faço isso, alguém fica mal, eu me sinto melhor. Mas ninguém pensa assim. Eu vou fazer isso para o outro se sentir mal e ficar melhor. Aí é um automaticamente, inconscientemente, acontece isso. O ponto que a Neuza colocou é bem importante, porque muitas vezes as pessoas aprenderam dentro do ambiente de casa a ter um determinado comportamento e ter uma recompensa. Então, quando você colocou, Shimon, de igual para igual. Então, por exemplo, eu tenho um colega de trabalho meu e dentro do meu repertório de crenças, da minha criação, eu aprendi em casa que se eu fizer chantagem, se eu ficar emburrado, por exemplo, eu consigo as coisas, é muito fácil de eu repetir esse comportamento no trabalho. Ô Fábio, você acredita naquela frase, até muito clichê, né? Você é responsável por aquilo que cativa? Sim. Você acredita que é válido nesse caso? É válido. De a gente alimentar esse comportamento tóxico no outro? Então, quando... nós não somos 100% essa vítimas. Frase é do Pequeno Príncipe. Eu acho ela bem válida, mas no sentido assim... Quando a gente olha para um relacionamento, essa frase, assim, dentro do contexto, por exemplo, o amoroso, ela é muito válida, porque
eu faço um compromisso com alguém, se eu desperto o amor de uma mulher cativo, eu serei responsável por aquilo que eu tô despertando na outra pessoa dentro de um relacionamento. Nesse aspecto, sim. Mas dentro do aspecto, vamos dizer, voltando pro trabalho, né? Às vezes, como a Neuza falou, a pessoa que tem um determinado comportamento tóxico, às vezes ela não tá nem consciente daquilo, ela não tem nem repertório, muitas vezes, emocional, de autoconhecimento, até para explicar o porquê que ela sente algumas dores, como a Neuza colocou. Ela só é. Às vezes um comportamento agressivo, né? A toxicidade, ela tem muito a ver com comportamentos agressivos, comportamentos que vão prejudicar o outro. Então, às vezes a pessoa foi rejeitada na infância, teve todo um repertório de rejeição, agressão, e ela se comporta assim porque foi a forma como ela aprendeu. E não necessariamente, é claro, num ambiente de trabalho isso tem que ser controlado, tem que ser monitorado, mas não necessariamente ela é uma pessoa má. Ela faz isso porque é ruim. Né? E como que a gente faz para levar isso para as pessoas? Cada vez mais as empresas têm que estimular autoconhecimento, inteligência emocional. Os líderes precisam ser os guardiões dos valores. O natural que acontece é a fofoca, né? Pô, ninguém suporta mais aquele desgraçado daquele fulano lá. É um tóxico, entendeu? É um fela da puta, aquele cara. A fofoca ninguém terrível. aguenta ele, daí começam a isolá-lo dentro da empresa, porque ele merece ser isolado, ele merece, porque ele é um desgraçado mesmo. Tá. Aí você falou muito bem, a partir do momento que a cartilha daquele ambiente incentiva o autoconhecimento, em algum momento ele vai descobrir que ele é um filho da mãe. Em algum momento. Sim. Mas geralmente não é isso que funciona. Geralmente isolam o cara. Exato. Ninguém mais suporta ele. As rodinhas já fazem rodinhas ali na empresa, na igreja, seja lá onde for, e começam a falar por trás dele que ele é um insuportável, ou ela é uma insuportável. E aí o negócio, aí você destrói. E às vezes falam coisas que nem é real. Que nem é, porque daí porque nós estamos amplificando. Se eu tô falando de alguém, é a minha percepção sobre aquela pessoa. Uma coisa que pode evitar um tantão desses problemas que acontecem é entender algo bem simples. Não sei, talvez o Fábio até já tenha ouvido falar. O andar de cima e o andar de baixo do cérebro é uma metáfora que a gente utiliza muito, eu utilizo muito no meu trabalho e acredito assim que é interessante falar aqui nesse podcast, já que estamos falando de relações. O que acontece? O andar de baixo do cérebro, isso é uma metáfora, não quer dizer que é o andar de baixo e de cima, mas vamos dizer que a gente tem lá o andar de baixo, onde que é o nosso instinto de sobrevivência, o nosso instinto animal. O que o nosso instinto de sobrevivência faz? Defende e ataca. Se alguém chegar sendo tóxico, atacando, a tendência é que o outro ser humano faça o quê? Se defenda. E aí que começam os atritos. Ele vai se defender atacando também, né? Agora, se você começar a pensar um pouquinho com o andar de cima do cérebro, essa dica para os líderes que estão ouvindo. Você começa, ao invés de chegar atacando, você chega conversando e questionando. Mas não é questionando naquele tom de voz de ataque. É questionando, perguntando. Você agiu assim, daquela maneira, naquele momento. O que é que estava acontecendo com você? A outra pessoa, ela não vai se defender, ela vai responder. Porque ela precisa pensar com o andar de cima do cérebro para conseguir dar uma resposta. E isso é uma dica super simples que Neuza, pode mudar tudo. É muito lindo isso que você falou, mas quantos anos você demorou para entender isso? Muitos anos. Você precisou ir atrás da informação. Precisa ir atrás. Porque nós não é de berço. Não. Esse desenvolvimento, esse nível de percepção, essa sensibilidade. Eu tenho que pensar com o meu andar de cima e não de baixo. 95% das pessoas não sabe disso. O peão, ele quer pegar uma chave de boca ali e dar na cabeça do outro, pô. Por isso que nós incentivamos o autoconhecimento. Sem entender disso, não tem como ter essa consciência. Vai continuar batendo lá com o andar de baixo do Você acha, cérebro. Fábio, que ali é um incentivo à competição? Porque nós temos que competir em alguns momentos, né? Você acha que incentiva esse tipo de ação? Dentro das empresas? Eu acho que no dia a dia também, entre familiares. Depois eu quero falar com vocês sobre relacionamento tóxico com parente. Tá.
Eu quero falar. Eu só quero voltar num que a Neuza colocou, andar de cima e andar de baixo, que eu achei excelente a metáfora que ela usou, que tem a ver realmente com o cérebro reptiliano, que é aquele em que a gente usava para ataque e fuga no tempo das cavernas, e o que ela tá falando e nós usamos hoje do cérebro de cima é o córtex agora, né? O córtex é uma área mais nova do cérebro responsável pelas emoções. Então o que a Neuza tá colocando é muito legal, assim, de uma forma, né, figurada, mas que realmente as pessoas têm que começar a buscar o entendimento de como funciona o cérebro, né? Como funciona o nosso cérebro, como ele está projetado. E aí você me perguntou da competição. A questão da competição, não há mal em competir. O problema é quando essa competição ela extrapola níveis de ser saudável, no sentido de começar a inferiorizar o outro. Existe um problema muito assim, que as pessoas às vezes não se atentam à questão da competição, que é a comparação que vem com a competição, porque você começa a medir o teu valor pela vida do outro, quando você começa a competir demais. É importante usar referência, assim, eu vou me espelhar em alguém, eu vou colocar métricas na minha vida, mas não tome a vida do outro como referência para a sua. Porque cada ser humano é um universo em si mesmo. Cada um teve uma história, um nível de instrução. E quando a gente começa a colocar o outro como métrica para nossa vida, isso acaba criando a própria toxicidade. Você começa a se comparar, olhar para fora e não para dentro. E quando, porque, por exemplo, é o seguinte: quando a pessoa ela acha que todo mundo a persegue. Paranoia. Né? Tá no papel de vítima muito grande. Porque é a dor dela e que geralmente papel de na você falou muito bem, porque às vezes, porque é o seguinte, nós estamos vivendo num mundo também que nós estamos pisando em ovos. Sim. Porque hoje, dependendo de como foi falado ou o que foi falado com você já se derrete aqui, sai chorando, dizendo, esse Shimon é um tóxico aqui no programa. E é uma realidade. Parece que as pessoas são de açúcar hoje, né? Derretem, elas se desmancham, não estão prontas para o confronto, não estão prontas para o contraditório, né? Elas não aceitam, ela sente a necessidade de ser aprovada o tempo todo. Se 100% do que ela faz, do que ela diz, não é aprovado, se ela é contestada nas opiniões, ela se sente uma vítima. E aí ela se põe na posição, todo mundo me persegue aqui dentro. E aí, assim, como que faz... estão falando, falam esse negócio de, tá no papel de vítima, mas como é que eu vou saber que eu estou no papel de vítima? Presta atenção. Como é que é? Você tem esse... Presta atenção no seu dia a dia. Se você se justifica de tudo, você está se fazendo de vítima. Então eu já conheço uma meia dúzia. Tô indo lá porque vou fazer isso aqui, isso, aquilo. Fica justificando sua vida para todo mundo. Isso é sinal de que você está no papel de vítima. Não deu certo. Esse contrato não deu certo porque morreu o meu cachorro, a minha mãe chegou de viagem, o meu pai teve um infarto, eu não consigo entregar porque ninguém me apoia aqui dentro dessa empresa. O melhor termômetro para medir aí o negócio do vitimismo é o quanto a pessoa se justifica. Porque quando você tem noção da sua responsabilidade, de quem você é, e daí um autoconhecimento, você não vai se justificar. Né? Você vai fazer, você vai ser direto. Às vezes você ainda vai se justificar. Porque é um processo. Não basta só ter o conhecimento e o autoconhecimento. Exatamente. Nós precisamos colocar isso em prática e tá da índole no dia a também, dia. Né? Da formação do seu caráter em levar isso um pouco mais a sério e ser menos vítima, porque é muito mais fácil você tirar do teu e colocar no do outro, não é? Sim, exatamente. Fugir da responsabilidade. Até você fez uma pergunta interessante, irmão, sobre quanto tempo levou, né? Perguntou pra Neuza, quanto tempo levou pra se conhecer? Porque a Neuza não é só um rostinho bonito, né, Neuza? Você tem um monte de formação e pós-formação e graduação. Você olha assim, você levar essa mulher só porque ela é bonita no programa. Não. Ela é um gênio, ela tem conteúdo profundo. Sim. Ou seja, a maioria das pessoas não, porque nós vivemos num país, desculpem, né, a sinceridade, mas num país de pessoas idiotizadas. Essa é a verdade. Esse é o ponto, irmão. E aí o que acontece? A gente não aprende inteligência emocional na escola. Não. A gente não foi ensinado. E nem em casa, Fábio. A gente foi ensinado a calcular Bhaskara,
a calcular as medidas do triângulo, retângulo, que até hoje se me perguntar, talvez eu também não sei. Não vou lembrar. Aquelas contas matemáticas de 3 folhas, 4 folhas. Mas a gente não foi ensinado a lidar com o conflito, a lidar com a rejeição, a saber se posicionar de forma assertiva. A ser empreendedor. A cuidar das nossas contas, nossas Líder de finanças. si mesmo, autorresponsável. Que é o que você ensina, né? Exatamente. Ser líder de si mesmo. E aí o que acontece? Eu vou colocar um caso aqui do que aconteceu, como foi o meu processo, eu aprendi na dor. Então, exatamente, porque eu tinha um professor que falava, é melhor você aprender aqui do que com os cachorros na rua. Eu passei, eu vou contar pra Neuza e pra você. Eu passei por um processo de desligamento em que eu tive que refletir muito o porquê daquilo aconteceu. Desligamento do quê, Fábio? De uma empresa. De um relacionamento amoroso? Não, com uma empresa? De um relacionamento amoroso também, mas o que me deu o gatilho, que eu precisava me entender melhor e mudar, foi um desligamento de uma empresa. O porquê que aconteceu aquilo? Eu fui desligado de uma empresa porque eu bati de frente com uma pessoa de alta patente dentro da empresa, porque eu tinha uma mania muito forte de querer ter razão a todo custo. O que é uma burrice, não é? Eu queria estar sempre certo. Eu conheço um cara assim. Queria estar sempre certo e ter a palavra final. Assim. E de onde vinha isso agora que eu me conheci? Olha a importância do autoconhecimento. De onde vinha isso? Da rejeição da infância, que fez com que eu criasse um orgulho e que aquele posicionamento que eu adotava de querer estar sempre certo me protegia da rejeição. Vaidade. Isso gera uma vaidade e orgulho. Então você se coloca numa posição de que eu sou perfeito, eu entrego um trabalho ótimo, tudo é competição. Eu sou muito bom no que eu faço e eu não posso estar errado. Exato, tudo é pra provar o seu... Você tá o tempo todo, você que é desse jeito, vamos ver se você pelo menos agora com esse choque de realidade, você fala, pô, sou eu esse aí. Sim. Você está sempre tentando provar o seu ponto. Uhum. Você não consegue ter a maturidade de simplesmente entender o lado de quem está falando e pouco importa se a pessoa está aprovando ou não. Porque você o tempo inteiro tem a necessidade de ser aprovado. De Sim. que alguém diga assim, quer saber, Fábio? Você está certo, Fábio. Você está certo no que você está dizendo. Você tem que ser validado. Uhum. Mas aí tem uma explicação. Lá na infância... Você não foi validado. Uhum. Lá na infância você não recebia a atenção. E tá cheio de gente assim. Sim. Principalmente o jovem, né, Fábio? Porque, como diz, o jovem ainda não teve a oportunidade de aprender com os cachorros na rua. E o que eu falo também, Shimon, o quanto é importante se conhecer e por que é importante fazer esse processo. Porque muitas vezes também as pessoas estão se relacionando, estão buscando... preencher esse vazio que elas têm, e eu durante muito tempo convivi com um certo vazio em um relacionamento. Estão buscando no outro. E o que acontece aí, muitas vezes a pessoa não tem inteligência emocional suficiente para se relacionar, criam relacionamentos destrutivos, em que um acaba ferindo o outro. Ele aposta tudo no outro, nas ações do outro, como se o outro tivesse uma bola de cristal. E o pior, às vezes esses relacionamentos, por consequência, acabam gerando crianças. Que vão ser frustradas, enfim, ser criadas em ambiente tóxico. Então a gente precisa cada vez mais falar sobre inteligência emocional, autoconhecimento. É um serviço de utilidade pública falar sobre isso. E eu vejo o trabalho que hoje, falar sobre isso nas empresas, é o que vai gerar transformação. É o que vai fazer com que as pessoas se conscientizem. Não que eu vou conscientizar alguém, mas através da mensagem as pessoas... que são curiosas, que vão buscar isso, vão se conscientizar e vão projetar a mudança na vida. Então nós estamos falando aqui de um aspecto, por enquanto estamos falando aqui dos relacionamentos profissionais, né? Parte profissional, mas estamos nos atendo mais a isso. Mas nós vamos desenvolvendo para os relacionamentos pessoais com familiares. Ô Neuza, você ia comentar? Eu quero que você comente. Quando você falou dos jovens que... São frescos? E que hoje está mais difícil,
Teve esses dias que eu fui lá no evento em São Paulo, a Alexandra Abrantes falou uma coisa que me chamou muita atenção e que eu achei que faz muito sentido. E que está na hora de nos conscientizarmos e fazermos diferente. Se a geração que veio depois de nós ficamos julgando que eles estão piores que nós, a responsabilidade é nossa? O que é que nós estamos fazendo para que eles mudem também? Estamos fazendo um programa aqui dizendo... Nós mudem. estamos fazendo, mas 95% da população mundial só está falando da consequência e não está pensando que a responsabilidade é nossa. Também, inclusive. Neuza Despertar. A Globo, a novela não ensina você ter uma inteligência emocional. A novela, ela ensina a ser tóxico, né? A Anitta rebolando lá no clipe também não ensina. E por que é que as pessoas assistem a novela? Porque elas se identificam com aquelas dores. Porque é mais fácil olhar para aquilo e achar que aquilo é o normal. Ao invés de passar por um processo de autoconhecimento que traz dor, que te remete lá à sua história, que você gostaria de nem lembrar muitas vezes. Eu acho que nós não temos que ser a vida é ficar o tempo todo, Fábio. A vida é dura, você só vai se ferrar mesmo, embora seja verdadeiro isso, né? Mas não dá para levar desse jeito. Mas também romantizar a vida, né? Romantizavam as faculdades, falavam, faça uma faculdade para você garantir seu futuro. Não! O que vai garantir o seu futuro é você se conhecer e saber aonde você quer chegar. Mas não basta mais você fazer isso para mas essa realidade está mudando. As pessoas já estão começando a enxergar isso, né? Aos poucos. Eu sou meio pessimista. Mas é aquela história, 5% da população mundial, 5% é pouco. O que eu vejo, gente, é viver é dor. A gente vem no mundo num processo de dor, mas isso não significa que seja sofrimento. Porque através da inteligência emocional, de autoconhecimento, a gente pode superar esse sofrimento e conviver com essa dor e enfrentar essa dor. O problema, Shimon, quando você coloca, não é só a novela, né, que induz as pessoas a acreditar em algo, numa fantasia da vida. Hoje as redes sociais acabam tendo esse papel. O Instagram, por exemplo, fútil, é uma rede social que, além de ter muita futilidade, tem um processo que, assim, até agora eu vejo que está sendo mais discutido, mas é meio colocado na surdina, que são os gatilhos de dopamina. Fábio, a rede social é tóxica, porque o tóxico não é só um comportamento de uma pessoa. É o comportamento da massa também que é tóxico. Mas o que o Instagram, por exemplo, faz? O Instagram, se você ficar rolando tela o dia todo, louco. Você dispara gatilhos de dopamina e você fica viciado naquilo. E o que acontece com esse vício e cada vez mais tem se falado sobre esses gatilhos de dopamina é que as pessoas têm cada vez menos tolerância ao esforço, porque estão viciados em prazeres de curto prazo. Porque assim, né, aqueles videozinhos de Reels lá, ó, as mulheres fazem assim e elas estão bonitas. Eu só passo a mão aqui no rosto assim, ó. Ela já ficou bonita, num estalar de dedos. Exatamente. Já viu aquele... Eles consideram o processo por trás. Todo o cara monta a casa dele, assim já tá aquela mansão linda, maravilhosa. Por isso que nós temos que ser inteligentes o suficiente para ler as entrelinhas. Para entender que aquilo ali, pô. É óbvio que aquilo ali é só uma montagem. E mas que fique o dia todo no Instagram aquilo que é bonito. Fique o dia todo vendo isso, a semana, o mês, o ano, e você é um idiota. Emburrecimento programado. Emburrecimento programado. Tem até um livro que fala sobre isso. A gente está vivendo numa geração em que a mídia e as redes sociais estão nos emburrecendo. As grandes corporações. Aí você fala, não, uma teoria da conspiração. Não, meu amigo. Não é teoria da conspiração. Quanto mais idiota, mais burro você for, mais você vai consumir, mais você vai ser, como diz, manipulável. Agora comprem uma roupa amarela, agora comprem uma roupa azul, agora curtam os podcasts. Não, agora... Lembra as modinhas de infância, Fábio? Lembra as modinhas de infância? Agora tem que ter o bichinho virtual. Isso, agora é o tazo, agora é o ioiô, agora é o boné virado para trás e por aí. E nós sempre fomos seguindo a manada.
É, normal. pra ver que não é só agora também, né? Não é só agora. É só Hoje que em dia. agora a proporção é maior, a velocidade que as Exatamente. coisas andam são maiores. Porque a guerra hoje é pela mente das pessoas. É, verdade. Em busca do consumo. Pela atenção, né? Então as empresas estão cada vez mais investindo em neuromarketing, em gatilhos de escassez, em mensagens que mexem com as emoções. Então se a gente não preservar o nosso pensamento, trabalhar, ler, nos esforçar para que a nossa mente esteja ativa, né? E como a Neuza falou, ler nas entrelinhas o que está acontecendo, a gente vira escravo dessas coisas. Né? A gente acaba se comportando como um autômato que não raciocina. Fábio, eu não sei você, eu não sei a Neuza, você que está nos acompanhando. Você já não saiu passando mal do Instagram? Falando assim, minha vida é uma merda? Não. Você nunca saiu? Eu fiz um jejum, Shimon, de 4 anos de Instagram. Porque o que estava acontecendo? Estava afetando o meu sono e a gente estava falando sobre a comparação. Tava afetando a minha forma de ver a vida, achando que a minha vida era uma droga. É isso aí. É isso aí. Eu saí do Instagram durante 4 anos até poder voltar e usá-lo da forma correta. Que é usar para trabalho. Caramba, aí você Sabe precisa por que ter eu nunca saí do Instagram com essa sensação? Porque eu também sei que eu mostro no Instagram Porque só a o tua que eu vida já quero. era uma merda. Porque eu só mostro no Instagram o que eu quero mostrar. E eu sei que todas as pessoas só mostram o que elas querem mostrar. Então tenho essa consciência. É como diz, né? 95% não tem. Não tem? Não, 95% acha que, pô, a minha vida é uma vida de merda, porque só tem coisas perfeitas aqui, só tem mulher bonita, casal perfeito, né? Só tem casalzinho que se ama aqui, só tem gente rica aqui, só eu que não sou. Exatamente. Né? Quer dizer, porque a ferramenta... comparação, né? E aí você se tornou... Porque ninguém é tóxico com você ali, embora a ferramenta seja. Ali o resultado da ferramenta, ele gera sensações tóxicas. Mas você se tornou tóxico com você mesmo quando você chegou à conclusão que, pô, a minha vida é uma merda. Minha vida é uma droga. Mas de repente a sua vida tá mesmo uma merda, tá uma droga e você não percebeu. Você precisou dessa referência para perceber que você pode ter muito mais do que você tem se você levantar a bunda da cadeira e sair, correr atrás do teu. Tem esse lado também. Mas a conclusão você olha a grama do vizinho mais verde do que a sua. Natural, sempre vai ser mais verde do que a sua. Tá, mas a tua é tão ruim assim? É muito mais fácil você reclamar e se colocar no papel de vítima do que tomar a liderança da vida, né? E aí, porque envolve dor... Porra, essa frase aí tem que... Essa frase tem que ir pra tua... Como que é? Quando você morrer lá? Na lápide. Pra sua lápide. Na lápide. Eu lembrei de uma coisa agora, falando da grama do vizinho. Olha pro meu nariz e pro nariz do Fábio. O Fábio olha pros nossos... O meu é grandinho. Agora olha pro próprio nariz. É mais fácil olhar pra qual? Não tem como ver, né? O próprio nariz. É mais fácil olhar pro do outro. Por isso que a grama do vizinho é mais verde. E aí, gente, assim... Porra, a gente falou de Instagram, de ser tóxico, mas vou falar sobre também... outra indústria que as pessoas ainda não têm a noção do quanto está destruindo relacionamentos. Meu Deus. Relacionamentos casais, né? Você não vai falar mulher. do X-Vídeos, né? Pornografia. Puta que pariu. Pornografia. A pornografia é um veneno que tá destruindo casamento e tem homens que não têm ideia e já tem muitos casos de homens dependentes de pornografia. Vício em pornografia, né? O que acontece? A relação sexual, vamos dizer assim, homem e mulher no mundo real, né? Ela, vamos dizer assim, falando de dopamina, né? Ela tem um disparo de dopamina no teu cérebro, vamos dizer, de 100. Maravilhoso, né? Maravilhoso, ótimo. Que coisa. E aí você começa a usar pornografia, ver pornografia, esse disparo é de 600 de dopamina. E aí você tem um mundo infinito em que você pode rolar telas e ficar eternamente vendo pornografia, se você quiser. Tem bilhões de horas lá. Então são muitos estímulos. E o que acontece? Homens estão ficando viciados em pornografia e estão perdendo o prazer de ter uma relação sexual de verdade. Porque o cérebro ficou dessensibilizado ao prazer real. Não, e ali é um Isso é muito cardápio, sério. né? Você escolhe se a mulher é morena, Isso se é ela muito sério, gente. E assim, magra, gorda e por aí vai. Eu conheço pessoas que começaram a agir como dependentes químicos mesmo, de ficar trancado dentro de um quarto, usando pornografia o dia inteiro
e desmarcando, não indo no trabalho, desmarcando compromissos. Pra ver pornografia. Pra ficar o dia inteiro vendo pornografia. Então não é uma Vicia, porque não é uma coisa nível só de dopamina é gigantesco. Não é uma coisa só de adolescente, de jovem, que você pode falar, pô, é normal, ele é adolescente, tá descobrindo as coisas, né? Todas essas armadilhas que a gente tem na sociedade, é preciso de muito autoconhecimento para você começar a desarmar essas armadilhas, não cair nessas indústrias de massa, não ser controlado por essas indústrias que têm um único objetivo, que é lucro. Essas indústrias grandes da mídia, do alto consumo, o único objetivo que elas têm é dominar as pessoas para consumir. E elas conseguem isso porque as pessoas estão com um vazio gigantesco. Exatamente. E não sabem do que é esse vazio, elas querem se preencher. Exatamente. Pô, você falou tudo agora, tudo se trata disso, né? De você e se olhar se sentir lá da infância, tudo mas isso. Mas é difícil. E aí você pega pessoas que não têm resiliência, como você estava falando, não conseguem o enfrentamento, porque tudo tem que ser gostoso, e aí num primeiro confronto, numa primeira dificuldade, ou recorre para comida, ou recorre para pornografia, ou recorre para droga, enfim. E aí a gente tem esse caos, né, de pessoas ansiosas, pessoas deprimidas, pessoas dependentes químicas. Porque a TV vende uma vida... Antigamente a TV, né? Vendia uma vida perfeita. Sim. O que é ter uma vida perfeita? Você assistiu uma novela, por exemplo, estou usando a novela, um filme era aquele que era bem sucedido, que tinha uma família bonita, vamos colocar assim, uma mulher bonita, os filhos perfeitinhos, uma casa, uma mansão. Novela da Globo, aquela família que amanhecia com aquele café da manhã. Nunca comercial tive um café da manhã daquele, pô, da novela. Aí já começava a comparação. Exatamente. Aí você ia lá na novela, aquele café com sucos, muitos pães, né? Eu falo isso porque eu sou gordinho, então o que me chama a atenção é aquilo. Mas aquela perfeição que você olhava na mesa deles e na tua, não era isso. Não era aquilo. E hoje é a internet. Isso, né? É tóxico. Isso é tóxico. Isso torna o nosso vivendo aquela vida de fantasia. Exatamente. Projetando e se comparando. Eu não tenho isso. E o que essa comparação muitas vezes faz? Essa comparação, a pessoa fica ali viciada naquilo, olhando para aquela sombra que tá na parede e esquece de cuidar da própria vida. Esquece de tomar ação. Poxa, tá ruim? O que eu vou fazer para melhorar? Qual que é a minha responsabilidade em mudar a minha vida? E aí fica lá, olhando para aquela sombra, que eu gosto de sempre falar que é como a Matrix ou o mito da caverna de Platão, que é a sombra na parede projetada e não toma atitude para resolver os próprios problemas. E tem coisas que os adultos, os pais, fazem com os filhos. Eu também sou tóxica com os meus filhos, não tenho dúvida disso, mas me lembrei de um outro episódio aí. No Natal, pertinho do Natal lá, meu marido foi de Papai Noel, eu fui de Mamãe Noel uma noite na praça. E tinha crianças que chegavam e não queriam fazer foto com Papai Noel. E eu ficava me segurando para não falar para os pais, por favor, se ela não quer fazer foto, deixa ela. Porque assim, você vai fazer foto, senão o Papai Noel não vai trazer presente para você. Isso é tóxico. Tá colocando uma condição, em primeiro lugar, você tá mentindo que existe Papai Noel, porque nem existe. E depois você obriga a criança a ir lá com medo. Isso fica registrado na criança. Lá na vida adulta, ela vai ter que resolver essa situação. Se ela buscar isso, senão não vai resolver. É porque nós pais, agora a gente fala, né? Nós fomos obrigados a fazer muita coisa. Exatamente. E aí a gente faz o quê? Repete. Tem um videozinho bem legal de assistir no YouTube que chama A Vida Maria, que mostra isso. É um desenho animado, mas que mostra muito o quanto que a gente vai repetindo, até que alguém se dê conta que pode fazer diferente e começa a fazer diferente. Agora pergunta se é possível existir um relacionamento tóxico entre marido e mulher? Isso aí a gente tá careca de saber. Sim. Né? É o que mais acontece, você sair de um relacionamento tóxico, onde aquele que é o tóxico, o malvadão, ele consegue fazer com que a vítima se anule totalmente ao ponto dela não reconhecer nem mais a sua própria existência, né? Pô, quem sou eu? Será que eu serei capaz de existir sem essa pessoa? Né? Existe esse nível de relacionamento que destrói a personalidade da outra pessoa totalmente, que ela vai demorar anos para confiar em alguém, para confiar nela mesma. Existe. Agora, existe isso entre pais e filhos também. Sim, existem relações extremamente de dependência, né?
em que a mãe ou o pai, né, se coloca numa posição, ou talvez até mesmo de super protetor. Exato. Sem. Né, não saia de casa, você vai ficar aqui é melhor. E vai castrando o filho, né? Vai preparando para a vida. Vai, como diz, vai dominando. Quando a gente coloca o ferro quente naquilo ali, você vai... marcando o gado? Ai, não é bem isso. Você, puxa vida, agora me fugiu da minha cabeça essa palavra. Você vai cauterizando. Você vai cauterizando as iniciativas, você vai cauterizando comportamentos a ponto de você anular totalmente. Porque tem como você fazer uma lavagem cerebral na pessoa. Sim. Você já assistiu o filme nem ser um especialista, Psicose, Shimon? Puxa, eu não lembro. É um filme antigo de terror. Antigo. Basicamente é a mãe do personagem principal que ele escuta a voz dela e ele se torna um assassino, enfim. Esse filme é do Hitchcock. Mas de onde surgiu essa ânsia dele em matar e como que ele se tornou um assassino? Por uma relação abusiva mãe e filho. E quando você falou sobre os casais, que uma pessoa faz a outra se anular, a pessoa se anula por causa das dores dela. Quem é tóxico, sim. É tóxico pelas dores, pelas próprias dores. Mas quem chega a esse ponto de se anular totalmente por causa da própria dor? E aí eu posso falar um pouquinho da minha história? Você falou muito bem, por quê? Porque uma pessoa que está bem consigo mesma, ela não vai admitir... Não chega nesse ponto. Vai procurar a sua turma, né? Volte para casa da sua mãe, mas aqui você não fica... Quer dizer, se você está bem, se você tem um autoconhecimento, você não vai permitir. Então, geralmente, quando há um relacionamento abusivo, os dois estão com problemas. Sim, os dois. Um que está atacando e outro que está se permitindo receber aquilo. Se permitindo aquilo. Porque ele acha assim... Porque ele acha que... ele não é capaz de se posicionar, ele tem medo de falar não porque vai ser rejeitado ou vai ser abandonado. E isso vem lá da infância. Agora eu quero falar um pouquinho da minha história, já que você falou sobre... essas relações de pais e filhos, mas a tua história, posso? ela vai tratar do quê? De marido e mulher, de pai e filho, de mãe e filho, de o quê? Mãe e filho. Quando ele falou, Ótimo. o Fábio falou que... O Fábio falou alguma coisa que daí eu lembrei, eu tenho que falar disso. Que ele queria ter razão de tudo lá na empresa. E eu queria salvar o mundo de todo mundo pela mesma dor de rejeição. Então, para ver também como que em uma pessoa o comportamento vai de um jeito depois e em outra pessoa vai de outro jeito diferente. Tá, você pra gente contextualizar, porque tem muitas pessoas que vão se identificar com a tua história. Acredito que sim. Né? Tá, você se sentia rejeitada pelo pai ou pela mãe? Então, até que eu não tinha consciência disso, eu não sabia o que é que acontecia. Eu só agia. Eu fazia tudo para agradar todo mundo, porque hoje eu tenho consciência que era por causa de rejeição. Mas assim, minha mãe não tem culpa disso também, porque foi uma dor dela. Você imagina, 36 anos atrás, ela já era avó de 4 netos e grandinhos, porque já tinham 5 anos, os netos. E ela já tinha tido 9 filhos, e a minha irmã, que era a mais nova, tinha 11 anos. E naquela época era tudo sofrido, trabalhava na roça, 30 anos atrás era... Pô. E aí, ela nunca falou isso claramente, mas isso eu identifiquei. Ela deve ter pensado, agora eu vou descansar. Achou que estava na menopausa. Foi consultar... Eu acho que no quinto filho ou no terceiro, ela já achou que ia descansar. Já, porque ela falou a vida inteira, eu só sofri na vida e cuidei de filho. Uma mãe que tem que educar 10 filhos... E aí, automaticamente, foi consultar, achou que estava na menopausa, a menopausa está aqui, estava grávida. Eu sou a menopausa da minha mãe. Ela estava grávida de 3 meses e ela sempre contou isso, que ela se desesperou. Por quê? Primeiro ficou com vergonha. Não, primeiro ficou com medo, porque o médico já assustou ela. Tipo assim, pode você morrer, pode criança morrer, um monte de coisa. Tanto que ela dizia, ela sempre contou que sempre dizia pro meu pai que se ela morresse era para ele me dar lá para o meu irmão e a minha cunhada. Ou seja, isso tudo foi gerando um sentimento de rejeição. Depois, né? Eles me contavam.
Ela mesma falava. As pessoas que sofrem, elas acabam falando para as pessoas inadequadas, né? O pai falar uma frustração dele pro filho. Né? Mas é por causa da dor dela. É uma válvula. Então hoje eu tenho consciência e hoje eu conto essa história toda. Eu tenho que contar um pouquinho mais, posso? Não, você tem que contar mais para as pessoas entenderem, né? O nível disso. Então, né? assim, aí o que eles usaram assim para se conformar com a gravidez? Veio para cuidar da gente. E eu escutei isso a minha vida todinha. Pra cuidar. Sempre. Assim, a vida cuidar toda. da velhice. A vida toda. E assim, quando a gente saía, ia em locais que as pessoas não conheciam, perguntavam se eu era neta deles. E o meu pai falava todo orgulhoso que eu era filha. E a minha mãe falava envergonhada que eu era filha dela. E isso tudo foi ficando marcado, né? Tabu, Teve situações lá na minha infância que ela me falava coisas que eu nem lembro direito o quê, mas eu lembro que eu ia chorar no banheiro e pensava, como será que eu poderia me matar? Assim, nesse nível de sentimento meu. De rejeição. E aí, que hoje eu sei que eu me sentia rejeitada, mas eu não sabia. E o que eu fui fazendo? Eu fazia tudo para agradar todo mundo, porque eu queria pertencer. E aí, quando eu tinha 14 anos, o meu pai faleceu. E era assim a minha base. Ele protegia você ali no caso. E nem sei se protegia, mas ele me incentivava muito, sabe? Ele me mostrava a vida. E a minha mãe, ela me cuidou, ela deu tudo o que eu precisava. E hoje eu falo e agradeço porque eu não estaria aqui falando sobre isso. E eu não estaria trabalhando com o que eu trabalho se não fosse essa história. Mas aí no dia que meu pai faleceu, eu tinha 14 anos. E hoje eu tenho um filho de 15 e olho pra ele, tipo assim, ele não é adulto, ele não sabe se virar. E naquele dia, ninguém me consolou como se eu tivesse 14 anos. Todo mundo me dizia assim, que bom que agora a tua mãe tem você. Agora você vai cuidar da tua mãe. Todo mundo. Que bom que ela não tá sozinha. Da família ou fora da família, todo mundo falou isso. Naquele momento eu me tornei adulta. E aí comecei a me anular mais ainda, querendo agradar todo mundo. E eu me coloquei no lugar do meu pai. Depois, em 2018, fiz uma constelação familiar e ficou claro. Eu estava no lugar do meu pai durante 18 anos da minha vida. E nesse dia, além das pessoas me falarem isso, e eu já vinha a vida toda acreditando que eu nasci para cuidar dos pais, a minha mãe falou bem assim, no dia do velório. Eu nunca vou morar sozinha. Você vai ter que morar comigo, mesmo se você casar. Tanto que quando terminei o ensino médio, queria sair para estudar e não pude, porque ela não queria ficar sozinha, toda uma história. E eu casei. E aí eu comprei aquilo muito como verdade. Levou uma curiosidade, você casou e levou a mãe? Casei e o marido foi para nossa casa, porque ela não aceitava sair da casa. E nem ir morar, né? E nem que eu saísse. E ela dizia que se eu saísse de lá, ela nunca ia me considerar filha dela. Puta vida, aí Ela nunca mais ia me considerar filha. E aí, assim, no início, eu tinha uma expectativa de como seria. Eu tinha expectativa de cuidar dela. Mas as coisas não são assim. Não, porque geralmente as pessoas já mais de idade não aceitam. Não. E assim, as dores dela, ela começou a ver... Por exemplo, eu saía de casa, fazia o que eu queria. Ela não teve essa vida. Ela só ficou cuidando dos filhos. E ela começou tudo que eu fazia, ela queria explicação. E começou a ser muito tóxico. E eu pensava... Eu preciso sair daqui. Eu fiquei anos pensando e não tinha coragem por causa dessas coisas que ela me falava. Só que eu sei, ela me falava por causa de dores dela. Só que lá, no momento, eu também não tinha essa consciência. Mas os anos que eu fiquei estudando autoconhecimento me fizeram entender tudo isso. E daí, em 2019, aí às vezes acontecem as coisas, as dores vêm mais fortes para que a gente realmente faça alguma coisa. Daí, em 2019, passei por um processo de depressão muito forte, apareceram pessoas na minha vida, eu consegui entender muito mais coisas, porque aí todos aqueles processos de autoconhecimento que eu passei anos, e eu gosto de deixar isso bem claro, porque não foi assim que eu virei a chave num dia, foram anos. Aí eu tive coragem aí a situação foi cada vez ficando pior, mas eu sempre pensava piorou assim, do que tava? Piorou! Aí eu pensava assim, eu preciso ter coragem para sair, porque eu preciso viver a minha vida e vai ser melhor para mim e para ela. Qual foi o ponto? Agora eu fiquei curioso aí. Pode perguntar. Entender. Qual foi o ponto que você falou, não dá mais, preciso
A gota d'água que você falou, meu Deus do céu. Quando eu não conseguia mais ser mãe dos meus filhos, quer dizer que quando eu percebi que eu não conseguia ser mãe dos meus filhos, porque ela dizia que eles tinham que obedecer ela, que eu não sabia de nada, que quem mandava lá era ela. Tirou autoridade. Aí eu percebi isso, mas mesmo assim eu fiquei anos ainda com medo. E o medo vinha do que, não sei, de ser rejeitada. Ou melhor, eu sei, o medo já vou falar. Que é um pouco mais profundo ainda. Mas assim, aí não dava mais. Daí todo mundo já estava estressado. Os filhos, meu marido, eu. E aí eu comecei a perceber que não estava mais legal para ninguém. E eu comecei também a me colocar no lugar dela e pensar, mas se eu tivesse 80 e poucos anos e tivesse alguém também dentro da minha casa fazendo tudo o que quer e... me desobedecer. Eu também talvez não ia gostar. Aí eu pensei, mas a única solução é sair. Só que foi muito difícil tomar essa decisão. E porque eu tinha medo de que... Eu sempre, o meu maior medo era assim, se eu sair, minha mãe não vai mais viver por muito tempo. É porque você também não acreditava, né, nela, né? E ela falava muito isso. Eu tinha medo de sair de lá e que ela nunca mais ia me considerar filha. Eu tinha esse medo, muito. Até que as coisas foram acontecendo e a gente decidiu sair. Só que não encontrava casa para alugar, enfim, foi todo um processo. E no dia que a gente saiu foi assim, que meio que repentino. Nós estávamos decididas a sair, mas a gente não tinha falado isso ainda claramente para ela. Aí aconteceu lá um atrito e vamos sair. Quer saber? Vamos aproveitar e agora vamos tirar o curativo da filha. 12 dias depois, ela ficou cheia de linfonodos aqui. E 1 ano depois ela faleceu. Só que hoje eu tenho consciência que ela escolheu não viver. Tipo assim... Eu não quero ficar sozinha inconscientemente, então eu prefiro não viver. Mas essa é uma história que eu poderia ter me sentido vítima a vida toda, ou eu poderia honrar e respeitar a história da minha mãe, porque eu entendi. Ela fez tudo isso não por maldade dela. Ela fez tudo isso por causa da dor dela, porque ela não gostava de falar do passado e nem da mãe dela. Então vai saber como que foi a história. Eu nem conheci minha avó. E então eu vejo assim que tudo tem um propósito na nossa vida. E se eu estou aqui hoje falando disso, e se as coisas aconteceram do jeito que aconteceram, foi por causa disso. E não faz muito tempo que eu tive essa percepção. Foi um dia numa conversa simples com um amigo, que ele me falou, eu sei que você gosta... Um amigo não, eu nem conheci ele pessoalmente, nem conheço até hoje. E a gente estava conversando sobre falar inglês. E ele disse, eu sei que você gosta de desafio. Aí eu disse assim, como é que você sabe que eu gosto de desafio? Ele disse, porque a gente percebe. Aí quando ele falou isso, eu disse, é verdade. Porque tudo o que fez todos os momentos em que eu saí do padrão, é porque eu me senti desafiada. E quem mais me desafiou a vida todinha foi a minha mãe. E se ela tivesse me tratado de uma forma diferente disso, que eu considerei tóxico por muito tempo... eu estaria no padrão, nos 95%, entende? Então, eu achava que ela era tóxica. Mas no final das contas, eu consegui entender que precisava ser exatamente assim. Aí eu saí do papel de vítima, e quando eu saí do papel de vítima, que eu tenho as fotos do antes e do depois, que você falou que tinha que ver. Da receita do bolo, né? Então, qual é a maior mensagem que eu quero deixar através da minha história? Que se você... está se sentindo vítima de alguém tóxico, quem precisa de ajuda em primeiro lugar é você. Porque tudo tem solução e se você deixa isso te afetar, é porque você está, de alguma forma, alimentando isso em você. Você que tem a dor maior. Busca ajuda, porque nós queremos que os outros busquem ajuda e a gente esquece de buscar a nossa própria ajuda. Neuza, Fábio, às vezes é covardia, né? Nossa. Porque você falando aí, eu já remeto essa tua história para um casal que acabou ali o relacionamento. Nada é para sempre. Porque para sempre é muito tempo. E acabou o relacionamento e eles insistem em continuar aquilo porque não tem coragem de dizer um pro outro. Muitos casais. Eu vou pro meu lado, assim. Você vai pro teu lado. Ou geralmente o casal, ele fica esperando o conflito. A briga, para entender. A briga chegar ao extremo, né?
ao ponto de um odiar o outro para entender que eles não podem mais caminhar juntos. Sendo que, de repente, isso poderia ter acontecido muito antes. Seria muito mais leve se todas as pessoas passassem por processos de autoconhecimento, porque aí vai tendo clareza. Essa história toda que eu conto desse jeito que eu conto, eu não contava desse jeito. Eu contava totalmente Você precisa diferente. de maturidade para contar. Eu era assim. vítima, eu me sentia vítima, eu me sentia a coitadinha. E a minha mãe era a vilã da história. Hoje eu agradeço, honro tudo isso que ela fez, porque eu só sou assim porque ela fez tudo isso. E ela nunca fez nada por maldade. Mas eu entendi tem uma coisa isso muito seguinte, bem. hoje você vê isso, mas para você ser uma pessoa, para você viver a tua vida, não necessariamente você tem que passar por tudo isso. Você pensar assim, hoje isso fez bem pra você, mas eu lá no jamais momento pensaria isso antes. No momento dói lá no muito. momento, se você tá passando por isso hoje, não é normal. Eu acho Não é que normal. Não é. Isso vai ser bom pro meu crescimento e desenvolvimento. Não, Não, gente existem não outras pensa. formas. No processo é difícil. E a história que a Neuza tá colocando é muito interessante, porque tem muita gente que tem dores provocadas pelos pais e acabam querendo salvar os pais. Sim. E a gente não tá aqui pra salvar os nossos A pais. gente se coloca no lugar que não é nosso, né? A gente não tá aqui pra ser herói. E aí eu Deus, gosto sempre de usar a expressão, né? Máscara de oxigênio primeiro na gente. É óbvio, eu não tô aqui falando que você tem que dar as costas pra família, ou tem que rejeitar a família. Mas a gente não pode se colocar no papel de salvador da nossa família e querer fazer tudo pra salvar. Porque a melhor forma de honrar a história dos nossos pais é a gente dar certo na vida e se libertar. Exatamente, É seguir. É continuar a existência. E foi isso que eu quis fazer minha vida toda, salvar. Mas você e não aí tinha coragem. E aí fazendo, não, eu quis salvar minha mãe, senão eu tinha saído da casa dela muito antes. Sim. Ou seja, em todos esses anos eu também fui tóxica, porque eu tava num papel que nem era meu. Exatamente. Cuidar a minha mãe, porque eles precisam de cuidado quando precisa, mas todos esses anos que eu fiquei não era necessário. Só que de um lado ela tinha tanta insegurança que ela falava: eu não quero ficar sozinha, você tem que ficar aqui. E de outro lado eu queria salvar a vida dela e não conseguia sair. Então, do mesmo jeito que se ela foi tóxica comigo, eu fui tóxica com ela. Mesma coisa. Eu acho também interessante quando a gente fala sobre esse trabalho de autoconhecimento também, que também a Neuza faz, quando a gente pensa em o porquê que a gente faz isso, ter sempre consciente de que é um trabalho que eu, no meu caso, por exemplo, é um trabalho que eu faço para colocar muita coisa para fora. E que se eu puder inspirar pessoas e dividir casos em que possa encurtar o caminho para as pessoas no autoconhecimento, ótimo. Mas não é um trabalho que eu faço para salvar ninguém. Porque cada um tem que ter o mérito da própria jornada. Querer tirar o mérito da pessoa pela própria construção é querer colonizar a mente do outro. E você alimentar o seu ego, né? Eu salvei tantas almas. Exatamente. Acontece isso muito. A síndrome do herói, né? Acontece muito isso. Às vezes no meio evangélico eu vejo, eu já trouxe mais de 200 almas para Jesus. Porra, você tá contando, meu. Você tá competindo com quem? Com quem? Que métrica é essa? Que necessidade de métrica é essa? Exato. Então, porque eu acho que por exemplo, o fato de você abrir a boca e falar coisas que prestem, porque é raro hoje em dia, você já tá cumprindo seu papel, inclusive, de cidadão. Sim. Né? Agora, você alimentar o seu ego, porque daí você começa a ser tóxico. Quando você força, Neuza, você tem que mudar esse teu jeito. Pare de ser coitadinha, Neuza. Pô, eu tô sendo um xarope, né? Não seja coitadinha. Primeira coisa é o seguinte, é a gente entender que as pessoas têm as suas fraquezas, têm as suas dificuldades, né? Porque porque às vezes a gente que tá trabalhando com alto desempenho, a gente exige demais das pessoas e acaba sendo tóxico, né? Pô, você tá assim, eu tô desanimado hoje. Não, mas você não pode estar desanimado. Tá desanimado por quê? Tá desanimado porque você não tem motivo pra estar desanimado. Pode ser verdade, né? Mas você tá sendo tóxico naquele momento. E esse é um grande equívoco que foi ensinado, sei lá, desde quando que começaram a ensinar que ser forte... Hoje as pessoas já estão, quem se permite entender, já está mudando um pouco isso. Mas assim, ser forte é nunca chorar, é sempre estar feliz.
É impossível. É impossível. É impossível. Tem que sentir o que está sentindo, que daí vai passar. Não, tem esses palestrantes aí, eu não critico, mas eu critico, sim. Mas tudo é perfeito, meu. Mas aí... Você tem que pensar... Ô, Fábio, o fato de você, tipo assim... você tem que pensar positivo. É impossível você, o tempo inteiro... Não tem como. Pensar positivo. Vai ter um dia a gente vive num mundo de carne e osso, Shimon. Que a gente sente dor física. É impossível você não acordar triste um dia. As emoções flutuam. Por mais que eu tenha, por exemplo... eu me conheço muito mais do que há 5 anos atrás... Eu tenho os meus processos de introspecção, de tristeza. Altos e baixos, né? Agora, o que eu não faço é ficar chafurdando naquela tristeza sem saber por que ela tá ocorrendo. Eu entendo os gatilhos e eu não recorro a fugas como eu fiz. Como, por exemplo, o que eu buscava? Comida. Eu engordei 40 quilos, né? Eu tive que passar por um processo também de emagrecimento. Eu tive vários comas alcoólicos e assim, eu não bebo mais porque o álcool era uma forma de anestesiar a minha mente. Então hoje eu sei, quando eu tô triste, da onde veio esse gatilho? Por que aconteceu? E aí eu aprendo a lidar melhor com isso. Mas é inevitável ficar triste, não existe, não vou mais ficar triste, agora tudo é colorido. Ou aqui no meio desse pessoal só tem gente alegre, porque há uma forçação de barra também. Com esse trabalho de alto desempenho, da pessoa sempre estar pra cima, porque ele é obrigado. Eu não posso estar triste. Eu não posso ficar triste. Você pode, sim. Você pode chorar um pouco. Geralmente, quando as pessoas vão no velório, o que elas falam pra pessoa que tá lá, pro familiar? Tenha força. Tenha força é um baralho. Nada. Sente o que está sentindo agora. Fique lutado, chore aí. Exatamente, porque não é um momento de ter força, é um momento de chorar tudo que tem que chorar. Porque aí vai passar mais rápido. É que não fazer isso é meio que demonizar a emoção. Eu não posso sentir... Só que muitas pessoas fazem querem isso, ficar só no mundo do positivo, né? A gente vive nesses polos positivos e negativos. Porque eu comecei falando isso no programa, que nós temos que ter um equilíbrio, porque nós somos tóxicos conosco e faz parte de nós sermos amargos em alguns momentos das nossas vidas, né? Hoje eu não tô afim de sorrir. Não tô afim. Hoje eu tô negativo. E daí, o que tem de errado nisso? Mas vai sentir. Não vai, hoje pra mim não vai dar certo esse nosso projeto. Ok, mas não significa que amanhã... Agora, você tem que ter um equilíbrio. Vem uma questão daí do como você se posiciona. É muito diferente você, por exemplo, vamos pegar aqui, perdi o emprego. Chegar em casa... E tá com a minha esposa... Eu não tenho esposa, mas hipoteticamente, né? Chegar em casa com a minha esposa... Porra, que... Você é solteirão, Fábio? Você é solteirão, Fábio? Sou solteiro. Qual que é pra onde que manda currículo? Senão eu vou perder a linha de raciocínio. Você chegar em casa e descontar na pessoa que tá ao teu lado. Pô, meu chefe, que droga, fui demitido, né? Agora tá tudo errado. Você chegar pra tua esposa, né? Porra, agora o que vai ser da vida? Colocar o peso dessa responsabilidade nela. Ou você pode escolher o caminho de ter inteligência emocional e saber que, beleza, fui demitido, como que agora eu vou assumir a responsabilidade? Então, olha, amor, fui demitido, a gente pode ser que passe agora um momento difícil, vamos reduzir algumas contas aqui, vamos ver como que a gente vai fazer. Durante um momento você me ajuda, mas eu já estou procurando um novo trabalho, já vou traçar uma estratégia. Você não está deixando de sentir a dor e não está deixando de estar triste pelo que aconteceu. Mas você está tomando uma atitude proativa. Racional de agir com aquele sentimento. De lidar com aquilo sem descontar no outro. Você falou muito bem de você ter o autocontrole agora, né? De lidar com algo negativo, mas sem escapar. Exatamente. Né? Essa energia agilidade ruim, não é deixar de sentir. Você vai sentir, mas você vai amortecer o baque e você não vai descontar. Você vai colocar cercas, né? Sim. Cercas, mas assim, limites. É bom... Mas tem o outro lado também. É bom deixar bem claro quando você tá na merda e você vai levar pro seu cônjuge ou parente e ele te deixa pior do que você estava. Sim. Tem muito disso. Meu Deus!
Porque é a dor da outra pessoa. Sim, é a dor Você do ficou outro. desempregado e agora? Se você não se conhece, não tá firme, você pega aquilo que é do outro e importa pra você. E aí tá feito o estrago, porque a pessoa pode ser que fique ali o dia inteiro martelando na tua cabeça até a hora que você vai... Cara, eu sou Olha, eu não isso acredito, mesmo. eu não sou acredito isso, eu que sou Como que você conseguiu perder esse emprego que era tão bom, Fábio? Tem isso. Como? Às vezes a mulher joga na cara do homem, o homem joga na cara da mulher, né? O casal ali, ou o homem joga na cara do homem. Não sei. Mas um joga. Como que você conseguiu perder esse emprego justo agora que nós colocamos o nosso filho na escola particular que custa tanto? Sim, aí vem a pressão. Aí o cara fala, pô, eu sou um bosta mesmo, que não tive a capacidade de manter o meu emprego. Isso acontece diariamente, gente. Diariamente. Do parceiro, parceira, o pai, a mãe, né? Pô, como que você foi abandonar esse emprego que era um salário garantido no final do mês e você virou empreendedor? É por isso que é muito importante a questão de diálogo, né? Quando você entra num relacionamento, você escolher muito bem o teu parceiro, porque um relacionamento é uma relação de cooperação. Então, a partir do momento que você escolhe estar com alguém, você assume também uma responsabilidade, uma parte da responsabilidade por construir algo com alguém, é um contrato. Né? Então, primeiro, a questão de ter esse diálogo, e segundo, é a conversa, né? Tudo se resolve conversando, e eu vejo que muitas vezes as pessoas não têm a temperança ultimamente para discutir, para dialogar, para pensar em novas possibilidades. Então, essa temperança nos dias atuais eu vejo que assim, é algo que tem faltado muito nos relacionamentos. Sabe que algumas pessoas acabam se relacionando e imediatamente contraindo matrimônio, às vezes porque surgiu um filho, e sem conhecer o perfil um do outro. Sim. Né? Sem conhecer o próprio perfil. Sem conhecer o próprio perfil. Sim. Eu sou assim, eu quero isso pra minha vida e tal. Porque primeiro isso vai acontecendo com a idade, com o amadurecimento, né? E aí se juntam para formar uma família sem terem compatibilidade. Existe um relacionamento com 100% de compatibilidade? Não. Nós temos que viver com as diferenças. Mas existem aqueles perfis que são totalmente diferentes, porque cada um está buscando uma coisa. O conflito surge, geralmente, quando há diferença de valores, porque a gente toma decisões baseadas em valores. Então, quando eu for me relacionar com alguém, eu tenho que ter em mente quais são os valores que aquela pessoa Fábio, vamos preza. dar um exemplo. Família, honestidade. Eu não posso me relacionar com uma pessoa que, por exemplo, vai numa padaria e recebe um troco a mais, por exemplo, e não devolve. Isso seria extremamente ofensivo, porque um valor para mim é honestidade. Ô, Fábio, esse é um caso, né, de conduta, vamos colocar, que é valores. Mas tem aquele lá, tenho um perfil assim, ó. Eu quero ser um empreendedor e meu cônjuge é um concurseiro. Então, mas aí é o seguinte, provavelmente essa pessoa tem um valor muito forte de segurança. Exatamente. E isso precisa ser discutido e entendido antes. E as alinhado. pessoas precisam se alinhar, conversar. E talvez talvez não haja alinhamento. Talvez não haja, porque a pessoa ela não suporta a insegurança e para ela não é possível ser feliz com a insegurança. É obrigação de uma pessoa que está se relacionando com a outra saber qual que é o sonho, quais são os sonhos dessa pessoa, o que ela quer construir. Porque senão o relacionamento vai indo no automático, vai empurrando. E a hora que acontece uma primeira crise em que as pessoas precisam tomar uma decisão séria, que precisam estar juntos, estar firme, o relacionamento acaba porque isso não foi discutido, nunca foi alinhado. Só que falta essa intimidade, né? Aí intimidade, a comunicação clara. E o eu saber o que eu tolero, o que eu não tolero, e deixar claro pro outro. Aquilo que você falou antes, bola de cristal, ninguém tem. Agora nós falávamos aqui justamente sobre esse relacionamento entre parentes, que machucam muito, né? Machucam. Eu acredito que um relacionamento tóxico com um pai e uma mãe, e familiares, ele machuca mais que um cônjuge. Sim. Porque o cônjuge, quando ele deixa de ser seu cônjuge, ele passa a ser um estranho.
Mas um pai e a mãe não, é uma marca que fica pro resto da vida, inclusive que te molda, né? Ele vai, quando você é criança, então você vai refletir aquilo que você foi, aquela realidade ali, ela vai te moldar. Então, só que é tabu você falar de pai e mãe. Sim, porque a gente quer fazer o quê? Proteger os pais. Continua querendo proteger os pais. E quem sente que passou por uma situação dessa, de que os pais foram tóxicos, se ainda não conseguiu trabalhar isso e transformar em si, e se quiser se permitir, é hora de fazer isso, porque você vai automaticamente passar esta mesma situação para os seus filhos. Sabe aquilo que você menos gostava que seus pais faziam para você? Bem provável, é a coisa que você mais faz para os seus filhos e nem se dá conta disso. Ou seja, comece a prestar atenção e tem essas percepções, e se você quiser e se permitir, busque uma ajuda, porque não tem outro jeito de fazer. E quando o Fábio foi falando aí de algumas soluções, é bom a gente deixar bem claro que talvez tenham pessoas que ouviram sobre isso hoje pela primeira vez. Então, agora eu não vou mais ser tóxico e amanhã tudo mudou. Não, se passa por um processo, se dá o primeiro passo primeiro. Acho que o primeiro passo é a negação, né? Que você tem que entender que você vai se identificando com referências. Por isso que nós damos referências práticas, né? Para que você se identifique. E depois é estudar. E fazer o que tem que ser feito. Ou ficar no papel de vitimismo. Cada um tem uma escolha, não tá errado ficar também, mas não reclama da vida. E aí é um recado para aquelas pessoas que muitas vezes ainda nem sabem que estão se comportando de uma forma errada. Esteja atento aos feedbacks. Ouça as pessoas ao redor. Se tem uma pessoa que fala, olha, você precisa mudar isso, tem uma outra pessoa que repete. Comece a ficar atento ao que as pessoas te dão de feedback, de retorno. Eu, quando eu bebia demais, eu comecei a notar que eu precisava mudar porque as pessoas ao redor começaram a falar. Eu não achava que aquilo era um problema. A gente nunca acha, eu não achava, eu achava que era legal. Nossa, descolado. Você tinha autocontrole. Eu pago o que eu consumo, eu sou independente, tô me divertindo. Mas eu comecei a receber feedbacks de pessoas muito próximas que eu ficava insuportável. Eu me transformava numa outra pessoa. Mas você aceitou isso logo de primeira? Não, mas qual que é a primeira reação que a gente tem? Não, que chato, a pessoa tá me podando. Cuida da sua vida. Cuida da sua vida. Cara, até que eu senti pela dor, eu tive que mudar. Pela dor. Porque eu entrei num processo depressivo, entrei num processo de dependência de álcool. Agora, existe uma forma de você dar um feedback. Claro. Né? Uma forma ali ética. Sim, existem Geralmente formas, a família não sabe fazer isso. Sim. Geralmente não, que é na porrada. É na cacetada, né? Porque também não sabe disso que a gente tá falando. Exato. Não tem essa consciência, então natural. Mas tem uma forma, Fábio, de você saber dar um feedback para alguém. Um amigo, um colega de trabalho, você... Sim, até, principalmente no ambiente de trabalho, a gente precisa ser cuidadoso. A gente não pode chegar simplesmente apontar o erro sem fatos, sem dados, sem mostrar uma alternativa, sem fazer traçar um plano para a pessoa, principalmente na função de líder. Né? Uma didática de você tem um passo a passo, conseguir abrir os olhos daquela pessoa. Tem isso na tua mentoria? Tem, porque assim, é muito diferente você falar assim, ó, você sempre chega atrasado, você é descomprometido. A pessoa, primeiro, quando que eu cheguei atrasado, já fez um julgamento de valor da pessoa, então é muito diferente você fazer dessa forma, você chegar, fulano, vem aqui. No dia tal, você chegou atrasado nesse horário, e isso demonstra uma falta de comprometimento com o trabalho que a gente está realizando, porque todo o time estava aqui no horário, então ficou até ruim para sua imagem dentro do time, o time aí, tem Paulo. A percepção de que você não está comprometido com as pessoas. Vamos traçar aqui um plano para que isso não aconteça mais? Teve algum problema que te fez chegar atrasado? Você está passando por alguma
alguma situação, vamos conversar sobre isso, e aí traçar um plano para que isso não aconteça mais. É muito diferente você chegar e simplesmente falar, ó, você é descomprometido. Pô, eu na tua idade já tinha 30 anos na tua idade. Pô, cara! Exatamente. Entendeu? Pô, eu na sua idade... então existe a forma. Você não acha agora que você virou como diz, um arauto da verdade, que você vai sair repreendendo as pessoas, exatamente. Porque de repente não é da sua conta. E aí é o seguinte, Shimon, que aí cai num ponto muito importante. Se você quer pedir algo pra alguém, primeiro muda em você. Se você não for exemplo, você não vai conseguir conectar com outra pessoa. Porque antes de você pôr um alvo, veja se você já não tem um nas suas costas. Então, e aí a gente puxa sempre, porque eu falo muito nas mentorias sobre liderança empresarial, então você que é líder, que está vendo, não queira exigir do teu time nenhuma conduta que você não pratica. O exemplo é o que vai puxar as pessoas. Não tem como você chegar e exigir algo do teu time aí, por exemplo, a fofoca. Como que você vai pedir pro teu time não fazer fofoca se você faz fofoca? Se você é o primeiro. Se você é o líder, você é o cara que dá o exemplo. E se você promove o fofoqueiro. Exatamente. Porque tem liderança que usa os mais fracos, justamente aqueles que não conseguem dominar a língua, para entregar os outros, para que ele mantenha o controle. Esse é um modelo de liderança tóxica. Né? Então eu divido as pessoas para eu manter o controle. Então você é nova aqui, eu vou colocar você para fazer a fofoca. Você vai entregar todas as pessoas, né? Tudo que você ver, Neuza, aqui no estúdio, de errado, traga para mim. Aí eu incentivei ela a fazer a fofoca. E ela vai começar mesmo, porque ela quer fazer ponto comigo, né, com o chefe. Ela nem se deu conta que é fofoca. Que está sendo usado e que é fofoca. Para ela está prestando um serviço ao chefe, né? E aí as pessoas todas vão virar as costas para a Neuza, porque a Neuza a Neuza é insuportável. No final das contas, eu vou ter que mandar embora a Neuza, porque ninguém aguenta mais ela na empresa. Pronto, usei mais uma pessoa que eu considero descartável, eu que sou um chefe tóxico, e que vem o próximo e o ciclo recomeça novamente naquela empresa. Quem não viveu isso no seu dia a dia? Quem não foi o chefe que colocou a sua bagagem nas costas do mais fraco? Quem não foi aquele, por conveniência, que aceitou pegar isso para si, de ser o fofoqueiro que entregava todo mundo? E quem não foi a vítima? Tenho certeza que uma coisa ou outra nós já fomos. Ou de repente nós já fomos todos os exemplos somados. Por isso que até a Neuza no começo do programa falou ali bem, de uma forma acho que bem legal, sobre não ser fácil, mas o processo que é doloroso, né, de autoconhecimento, é um processo de reforma íntima. Esse é um processo de você desconstruir. Se desconstruir não é fácil, porque você vai ter que olhar para coisas e vai ter que admitir, engolir a arrogância, muitas vezes, o ego, né? Porque eu sou assim, e eu faço, aconteço. E aí, quando você começa a olhar e fala, poxa, né, eu precisava... Ô, Fábio, eu tenho uma parente, eu não vou falar bem, porque meus parentes assistem, né, os programas. Mas tem uma parente minha que ela foi em vários médicos e eles falaram, você está depressivo, você tem que tomar antidepressivo. Ela foi em 10. Os 10 falaram, tome antidepressivo. Nenhum deles adiantou? Nenhum deles adiantou, porque ela procurou tanto os médicos, até que achou um que falava, não, você precisa tomar, você precisa orar a Deus. Ela achou alguém que queria que disse o que ela queria ouvir. Disse que ela queria ouvir. Porque ela não conseguia dormir, ela tinha muita dificuldade, já estava tendo uma falência múltipla dos órgãos, porque você não dorme, tudo começa a morrer dentro de você. Mas ela foi até ouvir aquilo que ela queria ouvir e não no médico que falou, você precisa mudar a sua vida, você tem depressão, vou te receitar esse remédio, você vai tomar por tanto tempo e tal, e assim por diante. Por quê? Porque é a negação. Nós vamos negar até o último ponto de que nós temos um problema. Vai negar, mas agora você chegou num outro assunto interessante, que as pessoas buscam remédio muito para tudo. Porque o remédio,
é necessário em muitos casos. Não, mas não só momentos. remédio. Não, remédio é a solução pro teu problema. Porque só tomar remédio, você só tá mascarando o sintoma, e quando terminar de tomar o remédio, parar de tomar, vai voltar tudo de novo, porque você não passou por um processo de autoconhecimento para entender as suas dores. Exatamente. No caso de um depressivo. É um paliativo, né? Porque depressão, vamos lá, nós trouxemos a depressão pro centro da mesa, né? A depressão é uma doença terrível. Que precisa ser tratada. Ela precisa ser tratada com remédios, muitas vezes, só que você só vai conseguir resolver. Eu não digo em definitivo, porque nós temos os nossos altos e baixos, né? Momentos em que nós resgatamos as dores. Sim, certeza. Mas você só vai conseguir resolver aí, voltando lá nas origens do problema e tentando corrigir aquilo. Mas, até que você esteja pronto e forte para voltar lá, você tem que tratar os seus problemas hoje, que são os sintomas. Sim. Agora eu lembrei de uma história, posso contar? É uma metáfora. Diz que, agora, quando você falou da tia, eu lembrei, né? Não falei da tia, não. Eu falei uma parente. É, parente. Por que será? Tia na minha cabeça. Você tem uma tia. Você não falou tia? Você não falou tia? Não, eu falei, eu tenho uma parente. Ela tá tentando fazer que você entregue. Tá, tudo certo. Desculpa aí, não foi a Mas tia. Mas eu falo, uma prima. Eu vou falar que é uma prima, porque eu nem me acerto com a minha Tá, então alguém aí, mas enfim, fez lembrar dessa história e que vai caber bem certinho aqui nesse assunto sobre ser tóxico ou não. De uma mulher que já tinha ido em vários terapeutas e ela em nada resolvia a vida dela. Essa parente minha aí, eu tenho certeza. Porque ela não fazia o que tinha que ser feito, ela queria ir lá e que o terapeuta falasse só o que ela queria ouvir, exatamente isso. Aí ela foi num outro terapeuta, assim, depois de muitos, é a parente do Shimon, foi lá, no 10º, ele falou, eu não vou conversar muito contigo, vai ser rapidinho, mas você promete que você vai fazer o que eu pedir para você fazer? Daí ela falou, sim, é óbvio, porque eu estou buscando solução. Eu já estou há 10 médicos procurando a solução. E a minha última esperança é aqui, então eu vou fazer o que você me mandar. Aí ele falou assim, então vai no mercado e compra um brócolis, deixa dentro da sua bolsa e não tira da bolsa até você voltar aqui na próxima semana. E na próxima semana ela chegou, sentou, esperando que ele falasse algo. Já tava uma fedentina. E ele disse assim, eu não vou falar nada pra você. Você vai pro supermercado, compra outro pé de brócolis e coloca na sua bolsa. Aí ela mas esse aqui já tá cheirando, já tá fedendo. O senhor vai fazer isso comigo? Você disse que se comprometia 100% com o seu processo. Vai e faz o que eu mandei. Na 3ª semana, pediu pra comprar outro brócolis e colocar. Aí ela disse assim, eu não vou fazer isso? Você tá ficando maluco? Você tá ficando doido? Eu já não aguentava mais o cheiro dentro da minha bolsa, as pessoas já nem ficavam mais do meu lado. E aí ele falou assim, pronto, teu tratamento terminou, deu certo, você entendeu o recado. E você saia daqui e tire da tua vida tudo o que está fazendo o que o brócolis fez na sua bolsa. Tanto coisas, situações, pessoas, momentos, o que você precisar tirar. E é o processo. Puta vida, se não tá legal, isso, você tem que se não está legal, tem que passar pelo processo. Porque ele poderia ter falado e dado muitas explicações do que ela deveria fazer. E nada ela não ia entender. Sentido. Mas aquele brócolis incomodou o suficiente para ela agir. Porque eu vou falar para você, muitas vezes a solução pro teu problema ou pro teu sintoma ali tá numa coisa bem pequena. Uhum. Tem uma pessoa que fala assim, não consigo dormir. Não consigo dormir. Pô, vá no médico. De repente você vai tomar um remedinho assim. Um comprimidinho. De repente ele vai te mandar fazer uma caminhada, alguma coisa. Exato. Mas o problema é menor do que nós imaginamos. Mas Shimon também, eu acho que a Neuza colocou a história do brócolis aí muito legal. E as pessoas vão ao médico ou ao psicólogo muitas vezes na esperança de serem curadas. Imediatamente. O processo não é você ir ao médico ou ao psicólogo para ser curado. O processo de cura é um processo ativo. Então é um processo de se curar. Você vai, realmente às vezes precisa tomar remédio, como foi o meu caso. Fazer uso para estabilizar, para não deixar o caminhãozinho lá para a ladeira abaixo. Mas são atitudes que você vai incorporar no dia a dia que vão te ajudar. No meu caso, o que eu precisei fazer? Eu era tão orgulhoso com o álcool que mesmo assim no começo eu não largava do álcool. Eu tomava remédio e tomava álcool junto. E aí o médico um dia falou pra mim, você tem que parar de beber. Você não pode beber.
E eu ficava contando mentiras pra mim mesmo. Aham. E aí o que ele me falou? Fábio, você precisa estar em equilíbrio. Você precisa cuidar do teu corpo, você vai colocar essa energia pra fazer exercício físico. Então você vai começar a fazer agora um exercício físico regular. Você vai estimular a tua mente com estudos e relações sociais de qualidade, começar a sair, buscar ligar para amigos, ter relações sociais de qualidade. Então, e aí o que eu falo? Então, é um processo de se curar, você tomar responsabilidade pela tua cura e começar a investir em corpo, mente e alma. E a alma aqui não tem a ver com religião, tem a ver com essa conexão com as pessoas. E com as pessoas e com você mesmo. Então não vá ao médico achando que assim, eu vou tomar remédio para a vida inteira, eu vou ficar curado, porque o remédio ele vai te estabilizar. Ele não vai te curar. A gente precisa assumir essa responsabilidade. Nós precisamos assumir a responsabilidade da cura, né? A responsabilidade de estarmos bem e de entendermos que existem sentimentos que não são normais. O normal é você sentir uma vez ou outra, sentir raiva, Sim. sentir frustração, você se sentir eu não sou amado, eu tô decepcionado. É normal você sentir isso de vez em quando. Mas se isso faz parte do seu dia a dia, se você sente uma dor no peito, Exato. Isso atrapalha o fluir da vida. ansiedade, eu não consigo dormir porque eu sou ansioso. Mas tudo tem uma causa, né? Tudo tem uma causa. Existe um tratamento, existe uma causa e existe uma forma de você resolver esse problema. Porque nós estamos falando de qualidade de vida. Então, se aquilo está te tirando de ser uma pessoa produtiva, de ser uma pessoa agradável, né, de você construir relacionamentos, manter relações, né? Você não é uma pessoa normal. O conflito na nossa vida, isso é normal. Inevitável, é normal você ter discussão. Agora, você viver a todo momento no confronto, na briga, acabar namoros, atrás muito do próximo do outro, várias demissões. Tem algo errado. Não é normal. Tem algo errado. Você está com um problema. E principalmente como eu falo muito do mundo corporativo também, hoje 70% dos desligamentos são ocasionados por fatores comportamentais. As pessoas são contratadas por fatores técnicos, com bagagem técnica, e são demitidas por comportamentos. E aí, muitas vezes, nem sabem, né, o porquê estão sendo demitidos. Né? Não sabem. Todos nós somos tóxicos em algum momento e a gente nem se dá conta. Por quê? Às vezes, eu falei alguma coisa pro Shimon e isso doeu nele. Mas eu não tive a intenção de machucar. Sim. Só que doeu. Então, às vezes acontece isso lá nas empresas, nem sabe por que está sendo demitido ou quanto está sendo tóxico, porque a percepção que a outra pessoa teve machucou ela. E quanto menos autoconhecimento as pessoas têm, mais confuso isso fica. Inconscientemente fica confuso. Uhum. Só que a empresa também não pode falar, né? O RH não pode dizer, né? Fábio, você está sendo demitido porque você é um... Por isso que, assim, e aí é um ponto que eu acho que as empresas, uma demissão não pode ser surpresa também, né? Uhum. Claro, ela não vai falar lá no desligamento, mas, assim, o feedback é importante no processo, para fazer com que a pessoa tenha consciência. Porque quando isso não acontece, a pessoa também se sente um lixo. Exatamente, porque ela feedback. Não sabe. É necessário ela não o feedback. Sabe. E aí, cada vez mais, é por isso que eu venho falando, o papel do líder, para ser um bom líder, o líder tem que ser líder de si mesmo. Ele precisa entender as próprias emoções para lidar, porque ele vai lidar com emoções do outro que às vezes nem sabe que está sentindo tudo aquilo. E o papel do líder é, primeiro, não se deixar conectar com aquele monte de emoções que não são dele e orientar a pessoa num processo. Fulano, tua reatividade, tá acontecendo isso, como que a gente pode tratar? Esses comportamentos aqui não estão legais. Mas para isso o líder precisa ser líder de si mesmo, ele precisa dar o exemplo. Ele precisa ser humano, né? Também, né? E para esse processo ele precisa de muita empatia. Né? Agora o Shimon falou tudo. Precisa ser humano. A partir do momento que nós, seres humanos, nos permitirmos sermos seres humanos e nos comportarmos como seres humanos, a grande parte dos problemas está resolvido. É humano e não romântico.
Humano é sair do automático. É diferente de romantizar tudo, aquela coisa Sim, perfeita. Exato. Né? Toda doce, porque a vida não é assim, né? A vida, ela é como ela é. Ela não é aquele conto de fadas que os pais contam pra nós, né? Basta você fazer isso que a sua vida vai ser maravilhosa. Quase que a sua Receitas prontas. Receitas prontas. Isso aí não existe, tem não. várias Aquele coisas arrasta que pra cima. O arrasta nos... pra cima, né? Dos coaches. Dos maus coaching, né? Porque existem bons. Mas não existem soluções prontas. A gente tá intoxicado de informação numa era que existe muita informação. Exato. As coisas acontecem muito rápido. Muitas soluções, né? Existem muitos influenciadores que propagam coisas que não são verdade. Impossíveis. Meias verdades, né? Fórmulas e tal. Então a gente precisa sim fazer o nosso trabalho de buscar conhecer a nossa verdade, buscar saber quem nós somos, como a gente funciona, entender a nossa história de vida, ter humildade para aceitar críticas, para fazer esse processo de desconstrução do nosso ser e sermos humanos. Fábio, você falou, pô, a Neuza tá falando. Nós estamos aí estamos aqui já com mais de 1 hora de podcast, né? Já nem parece, né? Nem parece. 1h30 já. Mas isso é maravilhoso, porque vai dar muito conteúdo. Mas você falou num assunto que eu acho que é até interessante, eu acho pertinente o nosso encontro dessas mentes aqui. Aquele que não aguenta a crítica e desmonta. Lidar com a crítica, né? Porque não é você, não é só o cara que é tóxico que te criticou, mas você também é de porcelana, né, em alguns momentos. Eu não faço mais podcast porque falaram que eu tô feio no vídeo. A pessoa que não tem resiliência, né? Muitas vezes, e é inevitável no mundo que a gente vive, a gente não vai agradar a todos, a nossa mensagem não vai se conectar com todos, e se eu ficar dependente de likes pra levar a minha mensagem, eu tô morto. Sabe o que é uma mensagem que aparece aqui, por exemplo, num podcast desse? Esses aí acham que sabem de tudo. Não. Você vai lidar com crítica, você tem que lidar com hater, você tem que lidar com pessoas que vão criticar o teu trabalho, falar que você é blogueirinho. Enfim, são N ataques que vão acontecer. E se a pessoa não tiver firme dentro, e aí como que a gente desenvolve resiliência? Eu gosto muito de trabalhar a questão, eu achei um ponto que serve pra mim, tá? Através do exercício físico. O exercício físico, ele é uma forma de eu fazer o esforço, de eu colocar o meu corpo à prova pra me sentir mais forte. É um caminho. Tem gente que busca na meditação, tem gente que busca, às vezes até mesmo praticar um jejum, mas colocar o corpo à prova, colocar a mente à prova, porque é um dos domínios da resiliência o corpo físico. Existe a parte emocional, a parte espiritual, mas exercitar isso no dia a dia, colocar pequenos desconfortos no dia a dia, porque, assim, ó, é essencial para criar a resiliência. Você tem que, porque como você falou, no dia a dia é um treinamento, né? Então a Neuza anunciou lá vamos supor, anunciou lá pro marido dela, fulano, como que é? Marcelo? Marcelo. Marcelo, vou participar de um podcast, né? Aí a Neuza viu, porque ela ficou muito feliz, honrada em participar, e ela avisa ali a família, aí ela chega em casa, então, o que você achou, né, do podcast? Aí, de repente, o Marcelo, desavisadamente, vai falar assim, vi que você não falou tanto. Pronto. Aí acabou o mundo da Neuza, porque ela não esperava isso. Se eu estou insegura de mim e não acredito em mim, vai me afetar. Senão, não. Senão, não, você vai falar, não. Eu falei o suficiente, era o que eu tinha pra falar. Não foi o que eu senti, não. Não foi o que eu senti, que eu falei pouco. E sabe da onde que vem essa autoconfiança? Veja que coisa, chega a ser idiota, né? O tanto que você falou pode acabar com você, de você falar... Mas só vai acabar se você permitir. De você dizer, eu não faço mais. Sim, mas isso acontece muito, muito. As pessoas desistem muito rápido por causa disso. A Neuza falou da confiança, né? A confiança não cai do céu. Eu não nasço com confiança. E eu sempre falo nas mentorias escolha
desenhe objetivos de uma forma clara, que existe um processo para isso, que, né, vou começar com o sonho, que eu sou, sonho, objetivos, metas, passo a passo, se comprometa com esse objetivo. E à medida que você for conquistando e avançando nisso, vai vir o sentimento de confiança. Você vai começar a criar autoconfiança, mas o que acontece? Hoje as pessoas não conseguem estabelecer objetivos, vivem a vida, né, a vida louca. Vai, deixa a vida me levar, eu vou levando um dia após o outro, não tenho clareza onde quero chegar, não estabeleço objetivos. E aí a vida vai passando, e o que vai vindo o sentimento? A vida tá passando e eu não tô fazendo nada. Além dos estímulos viciantes que minam a autoconfiança. Dopamina demais, droga, tudo isso, estímulos viciantes minam a autoconfiança. Aí vem aquela crise de meia-idade, né? E aí, enfim... Aí não é à toa que as pessoas vão buscar no remédio com o contraponto, né? Pra balancear. Um vício, com comportamentos. Exatamente. Não é, essa vida não é moleza, ô Neuza. Não é Falou moleza, tá? da crise de meia-idade. Eu só vou falar um negócio aqui, mas isso é assunto para um outro podcast, porque senão nós vamos ficar aqui mais uma hora. Aqui. A teoria dos setênios. É interessante falar disso, porque quando a pessoa entende essas fases, ela entende muitas coisas que está passando na vida dela. Mas não vamos entrar no assunto agora, porque é mais uma hora de assunto. Então, outro podcast. Não, e a Neuza é sexóloga, né? Nós temos que trazer a Neuza no Conversa Fiada para falar sobre isso, né? Porque esse tipo de tema tem que ser desafiado. Tem que ser falado. Tem que ser falado. É algo normal. E meu propósito é normalizar o normal. Mas eu acho que... então, pra gente resumir, Fábio, eu gostaria que você dissesse como se livrar de um relacionamento tóxico. Bom, como se livrar de um relacionamento tóxico? Assim, a minha opinião, o primeiro, a base de tudo é o autoconhecimento. Você precisa saber quem você é. Pra você conseguir sair, porque muitas vezes as pessoas só conseguem sair de relacionamento tóxico quando começa o bicho a pegar mesmo, assim, de serem abusados. E até de levar umas pauladas. Abuso, a sofrer violência. Então, o que eu recomendo, não espere chegar, né, nesse nível para você romper um relacionamento. Às vezes as pessoas também são muito influenciadas pelo dogma que o casamento é sagrado, relação entre homem e mulher não pode ser quebrado, o que vão pensar? Dane-se o que vão pensar. Foda-se. Porque é o seguinte, o casamento é um contrato que ele pode ser quebrado. Ô Neuza, você falou aí, foda-se, você já deu Ela falou com todas as letras. Eu falo esse foda-se porque a minha vida mudou quando eu aprendi a ligar o botão do foda-se. Puta que lá. Simplesmente assim, liguei o botão do foda-se. Mas primeiro a gente tem que aceitar muita coisa. Eu aceitei que eu tava na merda. E aí eu liguei o botão do foda-se depois do processo. Quando você dá o foda-se, você também tem que aguentar o repuxo. Você vai ter que aguentar as consequências. Obviamente. Porque assim, o lugar mais perigoso de se ficar é em cima... cortamos ele, tu percebeu? Não tem problema, ele tem até amanhã cedo. O lugar mais seguro, mas mais perigoso de ficar é em cima do muro. É, verdade. Aí você não liga o foda-se, porque você quer agradar quem está dos dois lados do muro. Quando você decide ligar o foda-se, você se posiciona. E quando você se posiciona, você não vai mais agradar todo mundo. E você tem que estar preparada para isso, muito preparada. Neuza, querida, quando você tá em cima do muro, você quer agradar 3 pessoas. O do lado de lá, o do lado de cá e é você mesmo. Porque você não quer ter a sensação você não quer comprar briga. E você não quer se sentir abandonado, você quer agradar todo mundo. Aí quando você diz o foda-se, você diz pra você mesmo. Exatamente. Em primeiro lugar pra você. Você primeiro aceita a tua situação. Eu sempre falo assim, aceita que dói menos. Então, aceitei minha situação, fui buscar o que precisava e fui fazer o que precisava ser feito para ligar o foda-se. Liguei o foda-se, estou vivendo a minha vida. E só que pessoas se afastam. O preço normal, que se paga, quando a gente se posiciona, sai de cima do muro, a gente paga um preço. Mas é melhor pagar esse preço, do que ficar a vida toda se anulando pelos outros. A gente vive numa sociedade que vive como se fosse imortal. As pessoas estão vivendo como se fossem imortais, empurrando as coisas com a barriga. Quando você me perguntou, verdade. Que conselho você daria para sair de um relacionamento tóxico? Primeiro, não deixe chegar numa situação de abuso, né?
Mas faça um exercício, você tá me vendo hoje. Se você fosse morrer, tá? Se você chegasse num médico hoje, o médico falasse pra você, você tem 6 meses de vida. Você continuaria nesse relacionamento? É com essa pessoa que você gostaria de estar pra passar o resto da sua vida? Pensa nisso. Pense todo dia. A partir de agora, pega durante uma semana. Durante uma semana, se eu fosse morrer daqui a 6 meses, o que eu faria? Se eu fosse morrer daqui a 6 meses, o que eu faria? Logo você encontra a resposta. Nossa. Não é só para um relacionamento, né? Não é só conjugal ali, é no emprego. No emprego. Familiar. E por aí vai. E aí eu tenho que contar mais um negócio da minha história, da minha vida. Isso de o que você faria se você morresse daqui 6 meses. Teve um dia, eu não lembro o que eu estava fazendo, estava estendendo roupa. Comecei a pensar nisso e depois que eu tive essa percepção, eu fiquei muito menos tóxica. Eu me fiz essa pergunta, mas não fiz de 6 meses. Eu pensei assim, se eu morresse amanhã, o que ia acontecer? A resposta que eu tive de mim mesma foi, os filhos iriam ficar tristes, bem provável, talvez o marido também, né? Algumas poucas pessoas, por um curto período de tempo, ficariam tristes. Mas o que aconteceria com a vida delas? O máximo que talvez possa acontecer, daqui a uns anos os filhos vão precisar buscar terapia para trabalhar essa dor, mas a vida deles vai continuar. Sim. A vida de qualquer pessoa, por mais que você tenha um filho pequenininho, vai continuar. Alguém vai cuidar, alguém vai dar um jeito. E nesse dia eu percebi que eu nem sou tão importante assim. É isso, você falou. E a partir do momento que eu percebi que eu nem sou tão importante assim, eu comecei a viver mais intensamente. E que eu liguei o botão do foda-se. Eu fiz essas coisas para ligar o botão do foda-se. A partir desse dia as coisas ficaram mais leves, eu me tornei menos tóxica e eu liguei o botão do foda-se. Porque se eu deixar de fazer as coisas da minha vida pensando que eu sou tão importante assim que vou afetar a vida de todo mundo, eu não vivo a minha. Olha o tamanho do ego que a gente desenvolve, né? Meu Deus, o que será dele se eu morresse? Quando perde a importância, você sai do relacionamento tóxico. Sim. Também, inclusive. Sim, esse olhar, né, de flertar com a morte, às vezes as pessoas ficam adiando e deixam de viver a vida que querem viver, que sonham viver, que realmente tem significado, porque eu acho que um dos grandes segredos da vida é que as pessoas às vezes ficam querendo descobrir o propósito, mas talvez o propósito seja dar o significado que a gente quer. A gente tem um livro em branco que a gente pode escrever o que a gente quiser. Só que aí é necessário olhar para si mesmo, olhar para as próprias potencialidades. O que eu faço com tudo isso? O que eu faço com os talentos que me foram dados? Eu sirvo a alguém? Eu sirvo a essa sociedade? Ou eu guardo para mim e fico ali me encolhendo, enterro? Por isso que a parábola dos talentos eu acho tão bonita. O que eu faço com os talentos que me foram dados? Eu frutifico ou guardo, enterro e não jogo pro mundo isso? A vida te deu estas ferramentas. Você vai construir ou você vai guardá-las e deixá-las enferrujando? E aí há uma questão que é, eu quero viver uma vida com significado, que seja uma vida que é a ponto de construir um legado, ou ficar rolando telas o dia inteiro, né? E não construir nada. Olha que palavra, né? Rolar tela. Você já parou de ver os Reels do Instagram? Você passa 1 hora, 2 horas, e você tá rolando tela de vidas que não são as suas. Exatamente. Né? Alienando o controle. De onde que vem a palavra alienar? Alienar numa transação de compra e venda é você passar o controle. Quando você passa o dia inteiro vendo a vida de outras pessoas, você está alienando o teu controle. A alienação é muito comum e a gente tem que lutar contra essas coisas. A gente tem que estar aqui conversando. Essa conversa é uma forma de criar consciência, né? De trazer referências. Ô, Neuza Despertar. Pô, você já provou aqui que você não é só um rosto bonito, né? Não é só mais uma na multidão. Isso, o nosso amigo que está acompanhando aí o nosso bate-papo, ele já se deu conta. Pô, tem uma mulher ali na bancada, inteligente pra caramba, que sabe o que tá dizendo. Ok, agora para resumir o nosso papo, para se livrar desse tipo de relacionamento, você já contou como é que você fez, mas o que você diz para quem está nos ouvindo? Aceitar a própria situação, não querer colocar máscaras
e fazer o que tem que ser feito de mais simples, que é esse negócio. Eu sei que é difícil, para eu chegar a essa conclusão, foram anos de autoconhecimento. Então, eu vou dizer, perca a importância, igual eu falei que perdi a importância. Isso não é apertar um botão e você perdeu a importância. Dá o primeiro passo. O primeiro passo, pergunte para você mesma, para você mesmo, quem você é. Quem é você? E quando você ter essa resposta, você começa a analisar o que você precisa fazer para que a sua vida realmente seja vivida da forma que você espera. Você falou algo bem legal ali nos bastidores. Nós estávamos ali naquela sala de reunião. Você falou a dor do... Como que é? A dor do outro? Quando a dor é do outro, é mais fácil. Mas Exato. quando a dor é nossa, o buraco é mais embaixo. Então, tudo isso daqui que eu fui falando, eu vou falar por mim, não posso falar por vocês. Tudo isso que eu fui falando aqui, eu já vivi. Mas o meu processo, só eu sei a dor que eu passei. E é muito mais fácil a gente falar para os outros do que para nós mesmos. Porque realmente, É a teoria, quando a dor é nossa, o buraco é mais embaixo. Porque nós precisamos sair da dor para ver ela. Quando eu falo da minha dor para alguém, porque você já como superou. se eu saísse, mas mesmo que eu ainda tô na dor. Se eu falar disso, compartilhar isso com alguém, é como se eu saísse da dor e estivesse assistindo uma cena de um filme. Ok. Você põe a dor para fora. Então, é se permitir a olhar para suas dores, aceitar em primeiro lugar e aceitar ser vulnerável. Que é outro assunto para outro podcast. Bárbaro. Tá, então, para você, mais uma conversa afiada e nós voltamos no próximo episódio tratando de diferentes temáticas. Tchau, tchau.